mais uma vez está expressando a sua palavra inerrante nesta noite para os filhos de Deus. Em segundo lugar, quero agradecer o pastor Daí. Louvado seja Deus pela confiança que me confiou em trazer a palavra de Deus nesta noite. Está junto comigo a minha esposa, meu filho, a minha mãe. Louvado seja Deus, os pastores, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Mas sem perca de tempo, irmão, abra a tua Bíblia no livro de 1 Reis, no seu capítulo 17. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Eu estava aqui desde quando começou o culto. Aleluia. Eu comecei a orar a Deus e perguntar e indagar ao Senhor. Louvado seja Deus, e Deus ministrou fortemente ao meu coração. Louvado seja Deus, quando Deus usou o vaso dele e falou comigo, eu falei: amém, Senhor. É aí que o Senhor quer falar com a tua igreja. Louvado seja Deus. Eu orei e Deus me deu uma palavra poderosa. Quero te dizer que nada faço, nada sou, mas o Espírito Santo de Deus, Ele tem uma palavra poderosa para a tua vida. Se você veio nesta noite em busca de um pastor Luiz ou de algum dos pastores que aqui está, eu quero te dizer que tu vai sair da mesma forma que tu entrou. Mas se você veio nesta noite adorar o Senhor, o Rei dos Reis, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário para te salvar, eu quero te dizer que a tua vida vai mudar na terra. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque mais Ele tem para te dar, mais está preocupado em te abençoar na terra. Se chama Jesus de Nazaré. Então adora o nome dele, porque a palavra não diz da onde está o Espírito Santo, a liberdade para glorificar. Se o Espírito Santo de Deus está na tua vida, meu irmão, dá um prato de vitória nesta noite, porque algo diferente vai acontecer. Se tu veio para observar, irmão, tem uma péssima notícia para te dizer. Isso vai sair da mesma forma que tu entrou, mas se tu vai adorar, irmão, se prepara, vai nascer um negócio diferente na tua vida. Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Quando a palavra diz que Deus está à procura, Deus não faz adorador, Deus está à procura daquele que o adora na terra. Porque assim Ele é Espírito, e os tais assim o adoram na terra dos viventes. Louvado seja Deus. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Está gostoso o negócio. Aleluia. Quem achou a palavra, diga glória a Deus. Aleluia. Leamos a palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Reis, no seu capítulo 17, no seu versículo 1, da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Elias, o tibista, os moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Queribe, que é ali diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu te ordenei a corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Queribe, que está diante do Jordão. Louvado seja o nome do nosso Deus. A igreja pode se assentar glorificando o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. O tema desta mensagem, Deus, irmãos, que Deus me deu é o preço de um chamado. Dá um toquezinho no seu irmão aí e fala assim: o preço de um chamado. Louvado seja Deus. Fala assim: irmão, se você não quer ouvir a palavra de Deus, dá tempo ainda de você ir para casa. Louvado seja Deus. Mas se você vem ouvir a palavra de Deus, fala assim: irmão, não me atrapalhe, porque o maná vai descer na minha vida. O preço de um chamado. Louvado seja Deus. Eu quero aqui começar a narrar a palavra de Deus, mergulhar nesta noite para você. Aleluia. O louvor falou com você nesta noite, você dançou, pulou. Falar em mistério é muito bom, mas nesta noite já foi dito aqui: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Eu comecei a observar o que o Espírito Santo de Deus estava dizendo aqui nesse lugar. A Bíblia nos diz: não julgai o profeta, mas analisai a profecia de Deus. Tem muitos que estão julgando o profeta, mas analisa se é profecia de Deus, analisa se é a palavra de Deus. Porque Pedro, ele escreve dizendo, no seu capítulo 1, no seu versículo 15, ele diz assim: ei, sede santo em toda maneira de viver, porque aquele que nos chamou é santo. Em toda maneira de viver, porque a Bíblia está escrita dizendo no livro de Hebreus que sem santidade é impossível ver o Senhor.
Fé simboliza, no original da palavra de Deus simboliza ser fiel. Porque a palavra do Senhor nos relata, no livro de Romanos capítulo 10, no seu versículo 17 diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. No livro de Hebreus, no seu capítulo 6, louvado seja Deus, no seu capítulo 11, no seu versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Eu só estou fazendo aqui, irmão, que Deus está mandando, eu não entrei na palavra ainda não. Fé, aquilo que o olho não pode ver, irmão. Se você crê, irmão, no Senhor dos Exércitos, Ele é que tem um galardão para a tua vida. Pastor Luiz não tem galardão para você não, irmão. Quem tem é o Deus Todo-Poderoso. E se você tem fé, você é fiel a Ele, você é digno de confiança. Isso é o original de fé. Tem muitos que dizem por aí, eu tenho Jesus no meu coração, mas está com a sua vida bagunçada. Tem muitos que dizem por aí, não, eu tenho Jesus, irmão, não preciso de Jesus não. Eu não preciso ir para a igreja para dizer que eu tenho Jesus não. Ei, altar, irmão, é lugar santo. Altar é lugar de você subir e pregar a palavra de Deus. Não é pegar o microfone e ficar jogando direta para ninguém não. Eu só estou fazendo aqui, irmão, que Deus está me mandando. Palavra de Deus, irmão, ela é inerrante. Foi 1200 anos para ela chegar na forma que ela está hoje. Paulo morreu, Pedro morreu, Jesus morreu por causa desta palavra. João Batista morreu, perdeu a cabeça por causa da palavra de Deus. Foi dito nesta noite a respeito de porta. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardaram a minha palavra e não negaram o nome do Senhor. Tem muitos que a primeira provinha vem, a primeira calúnia vem, ele já quer voltar para trás. É verdade. A porta que Deus abriu, irmão, é a porta da salvação. E o único que pode fechar essa porta é você mesmo. Glória a Deus, aleluia. Igreja de Filadélfia, quando ele escreve as cartas, por intermédio de João, na ilha de Patmos, a igreja do primeiro amor. Foi dito nesta noite a respeito de primeiro amor. Porque antes, irmão, de nós arrancarmos uma fagulha que está no olho do irmão, nós temos que olhar para a nossa vida. Porque no livro de Tiago nos escreve, dizendo no seu capítulo 3, nem todos devem ser mestres, porque saberá que receberão mais duro juízo. Porque quando você para, irmão, de ser observador da lei, você não é mais observador, mas sim juiz. E o único que é juiz na terra se chama Jesus de Nazaré. Aquele que abriu, aquele que pegou. O céu se abriu na terra para desvendar os segredos dos homens. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quero mesmo aqui, irmão, começar a pregar o que Deus me deu nesta noite. Aleluia. Aleluia. Quando Deus levanta, irmão, não importa qual seja o profeta, o analfabeto, um desdentado, um desleixado, como muitos pensam. Respeite, irmão, o profeta de Deus. Porque quando eu subir aqui, se eu falar alguma coisa de mim, eu quero te dizer uma coisa: Deus não vai cobrar de você, Deus vai cobrar de mim. Agora, se você murmura, Deus, você puxa toda a responsabilidade para você. Deixa que Deus cobre de mim. Se eu falar alguma coisa, Ele vai cobrar de mim, não vai cobrar de você. Então somente faça como está escrito no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 5. Tira a sandália dos teus pés e para ouvir a palavra de Deus. Porque muitos fazem mal e não sabem. Muitos estão fazendo um sacrifício de bolo porque não estão parando para ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a verdadeira revelação. Eu passar mistério para você é bom. Eu falar que Deus vai te dar uma casa é bom. Se eu falar que Jesus vai te dar um carro é bom. Mas quando o Senhor fala assim: ai, minha igreja, andar em santidade, andar diferente, ser a luz do mundo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que por muitos se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando fala de iniquidade, não fala para quem está lá fora, fala para quem está aqui dentro. E a iniquidade tem que se aumentar, o amor de muitos tem que esfriado. Aí eu vou ter que começar a perguntar: outrora, 50 anos atrás era pecado, hoje não é mais. Há 50 anos atrás o paralítico andava, hoje é difícil ver o paralítico andar. Por causa da iniquidade, por causa do nada a ver. Deus não mudou.
faça. Quando nós entramos, irmão, no livro de 1 Reis, no seu capítulo 17, eu quero aqui começar a pregar a palavra de Deus. Um preço de um chamado. Eu quero falar desse homem chamado Elias. Quem era Elias? A Bíblia não diz muito dele, só fala que ele era da cidade, que ele era um tibista, que ele era um dos moradores de Gileade. A Bíblia nos relata que um homem chamado Acabe, rei de Israel, ele estava levando um povo a um declínio total. Ele estava levando um povo a adorar outros deuses. Porque ele se casa com uma mulher chamada Jezebel, da terra de Sarepta. Jezebel era moradora de Sarepta, adoradora Baal, adoradora dos Balaim. Agora ele e desobedece um dos mandamentos do Senhor, que é casar com uma mulher estranha. Pega agora e começa a levar o povo de Israel a cochear em dois pensamentos. Deus pega este homem chamado Elias, leva ele diante de Acabe. Começa então Elias agora falar com Acabe para colocar Israel em ordem. A Bíblia nos diz que quando Elias chega diante de Acabe, a palavra que Acabe fala para ele é: tu que é o perturbador de Israel. É tu que é o perturbador de Israel. O homem que foi escolhido por Deus. A palavra nos diz que ele chega para Acabe e fala: nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. A Bíblia nos diz que Deus manda ele agora ir para o vale de Queribe. Deus fala com ele: sai agora e vai para o vale de Queribe. A Bíblia nos diz que se passa muitos dias. Quando se fala muitos dias, talvez anos, porque ficou 3 anos e meio sem chover dentro de Israel, dentro de Samaria. A Bíblia nos diz que o Senhor falou com ele: dali beberá água do vale de Queribe. Quando eu começo a analisar as escrituras sagradas, eu entro dentro da dimensão dela. Acabe, louvado seja o nome do nosso Deus. Elias, ele fica muito tempo ali na fonte do vale de Queribe, sendo alimentado por corvos, comendo pão. Eu começo a analisar que ele começa a ficar muito tempo ali. Quando ele chegou no primeiro ano, tinha água limpa para ele beber. Começou a beber a água do vale de Queribe. Mas quando começa a passar muito tempo, aquela água começa a secar. Elias não está mais bebendo água limpa, mas agora está bebendo lama. Um preço de um chamado. Porque é um preço de um chamado de falar a verdade de Deus. Muitos que falam a verdade de Deus bebem lama do vale de Queribe. Muitos que falam a verdade de Deus, ele é alimentado por corvos. Tem muitos que querem andar de carro esporte. Tem muitos que querem botar o mesmo terno, mas não quer lavar subnaios. Ele quer falar a melhor lava subnaio para saciar o coração do homem, mas não sabendo ele que vai ter que prestar conta com o cordeiro. Meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Agora Elias começa então, acaba dali a água do vale de Queribe. O Senhor aparece a ele e fala: agora vai para a cidade de Sarepta, porque ali lhe ordenarei uma mulher que te sustente, uma viúva que te dê de comer. A Bíblia nos diz que Elias, ele pega, sai, louvado seja o nome do nosso Deus, do vale de Queribe, porque secou, não tinha mais água, só tinha barro. Deus poderia mandar Elias ir para qualquer lugar, mas ele manda Elias ir para a cidade de Jezebel, a cidade de Baal, porque é o único lugar que Jezebel não procuraria Elias. Era na sua cidade, era na terra do seu Deus. A Bíblia nos relata que quando Elias ele chega, ele vai na caminhada de um dia, que ele começa a caminhar, que ele chega diante da entrada de Sarepta. Ali ele vê uma mulher pegando alguns gravetos. Ali diretamente o Espírito Santo de Deus se revela e fala: esta daí. Ele chega diante daquela mulher e fala com ela: mulher, me dá um pouco de água para beber. Quando eu começo a ver que ele começa a falar um pouco de água, a Bíblia nos relata que já se passou muito tempo, não tem mais água para beber. Ele pede um pouco de água. Elias não era usurpador de viúvas, não. Ele começa a analisar, ele sabe que a dificuldade estava grande. Ele chegou e falou: me dê um pouco de água para beber.
Aleluia, Jesus. Deus está levantando Ravasubnaios, Lavasubnagasubnaios, profetas diferentes da terra. Eu vou chegar lá ainda no mistério do altar. Um preço de um chamado. Glória a Deus. Tem muitos que estão subindo aqui, está falando bem assim, irmão, se você der 10 mil, o Senhor vai te dar 100 mil. Está usurpando da igreja, está usurpando da viúva. E Elias sabia a sensibilidade que estava acontecendo naquela época, porque ele profetizou. Tem muitos missionários por aí, irmão, que não quer pagar o preço de um chamado. Eu conheço um missionário chamado Arthur, que até em galinheira ele dormiu. Agora tem, louvado seja Deus, tem missionário bem aí, irmão. Se não der o melhor tempo para ele dormir, se não for com um coroa buscar ele, ele não prega na tua igreja. Ele só prega na tua igreja, irmão, se você colocar 5 mil na conta dele. Senão ele não vai. Agora começa a olhar este homem aqui, Elias, pagando um preço porque falou a verdade de Deus. Um preço de um chamado na vida do homem e de mulher. A Bíblia nos diz: ei, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci, você também vence. Se você não está preparado para pagar o preço pela palavra de Deus, irmão, fica só como espectador, como os 11 discípulos. Faça como Pedro, irmão. Senhor, se for o Senhor mesmo, deixa que eu vou aí. Anda nas águas, vai vir um vento, você vai sentir mesmo, mas o Senhor vai pegar na tua mão e falar: levanta, que eu sou contigo. Homem de pequena fé, anda nas águas, irmão. Porque naquele dia eu vi 11 falar de um homem que andou nas águas, enquanto os outros ficam assistindo. Sai do barco, vai fazer o que Deus te manda. Então porque manda subnaios. Sai do barco, faz o que Deus te manda, porque a água simboliza a nação. Deus te chamou para as nações, porque ele disse: ei, serão minha testemunha em Jerusalém, na Judeia e até os confins da terra. Tu és testemunha de Deus. Eu só posso falar do pastor Deir se eu andar com ele. Se eu andar com o pastor Deir, eu posso andar com falar dele, posso falar quem ele é. Agora, se eu não andar com ele, irmão, não posso falar quem ele é. Se você anda com Jesus, você pode falar quem ele é. Agora, se você não anda, irmão, não paga na santidade de Deus, não. Porque a palavra nos diz que há pecado para morte, há pecado para não morte. No livro de Efésios, só você procurar para criar curiosidade da igreja, só você procurar lá no livro de Efésios. Há pecado para morte e não morte. Tem muitos que estão tocando na santidade de Deus. Outrora se levantava, sabe o que? Estátuas, bezerros, e o povo adorava. Satanás agora, depois do século 21, sabe o que ele levantou? Falsos profetas. Aí a igreja vem correndo: se ele me revelar, o culto não foi bom. Se ele não falar comigo, Deus não falou. Deus só fala se falar com ele. Deus está falando com ele através da palavra, ele está murmurando, mas não sabe que ele vai ter que pagar o preço, porque a palavra nos diz. E como foi dito nesta noite, todo joelho se dobrará e todos prestarão conta das suas obras na terra. Quando eu começo a analisar essa palavra, aquela mulher, ela larga tudo, larga os gravetos e vai correndo pegar um pouco de água para o profeta beber. Agora ele começa a então olhar para aquela mulher e começa a conversar com ela. E fala com ela, ele entendeu que aquela mulher era com o Espírito Santo, que Deus tinha falado com ele. Você sabe por que ela estava na entrada da cidade? Porque já não tinha mais nada lá dentro, tinha acabado tudo. Então ela teve que sair da cidade para buscar graveto, para poder fazer um bolo para ela e para o teu filho ali comer e morrer. Mas o nosso Deus, ele está nos revelando que ele não é só o Deus de Jerusalém, que ele não é só o Deus de fulano, ciclano, não. Ele é Deus de todas as nações. Ele é Deus do homem do coração quebrantado. Ele é o Deus do homem. Louvado seja Deus, e da mulher que tem sinceridade, tem amor no teu coração, como foi dito nesta noite. Só não está prestando atenção no que Deus está falando aqui, irmão. Quem veio desligado, quem veio olhar para o teto, falar: meu Deus, essa igrejinha não tem nem parede. Mas aquele
falou no livro de João, no seu capítulo 4, no seu versículo 30, ele diz que diminuiu e cresce o Senhor. Que diminuiu e cresce o Senhor. Ele fala para aquela mulher: agora me dá um bolo pequeno. Aquela mulher olha para ele e fala bem assim: a tua serva não tem nada a não ser um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Ele fala: vai e faz, porque a farinha da panela não se acabará, o azeite não faltará. Eita glória! Aquela mulher agora na sua fé, ela disse: eu vou comer e o meu filho vai morrer. A única saída que ela tinha era comer e morrer. Não tinha mais nada para aquela mulher a não ser fazer, foi pegar uns gravetinhos. E quando ela foi pegar uns gravetinhos, sabe quem apareceu? O profeta de Deus. Outrora nós íamos em busca do profeta, o profeta vai em busca de você hoje. Aleluia! E Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra. Não para contar a história de carochinha, não, para contar a verdadeira palavra de Deus. Porque Paulo escreve dizendo no livro de Timóteo, no seu capítulo 2 Timóteo, no seu capítulo 4, chegará um tempo que muitos não darão ouvido à palavra de Deus, mas voltarão seus ouvidos para fábulas, para mentiras, porque não querão mais guardar essa doutrina, a doutrina do Senhor. Muitos vão querer somente ouvir aquilo que agrada o seu ego, mas ele fala para Timóteo: vai e faça o seu papel, que é de evangelista. Faça o teu papel, que é de pregar a palavra de Deus. O demais ele fará. Não invente. Não invente. Porque ele escreve dizendo no livro de Mateus, no seu capítulo 16, quando ele pergunta para os seus discípulos: quem diz ser o Filho do Homem? Seus discípulos param, olham para um lado, olham para o outro, ninguém responde nada. Um homem chamado Pedro, mais uma vez, ousado, chega e fala: dizem por aí, Senhor, que tu és o Filho de Deus. Jesus olha para ele e fala: não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando eu comecei a analisar e orar, o Espírito Santo me deu a revelação. Muitos falam que esta pedra é Pedro, mas não é. A pedra é o Espírito Santo de Deus. Porque ele falou: louvado seja Deus, tu és o Filho de Deus. E o próprio Jesus já falou tudo: não foi nem a carne nem o sangue, mas foi o próprio Deus que te revelou. O próprio Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo revela a ele naquele momento. Então o Senhor fala então agora. Quem tem que falar é o Espírito Santo. Quem tem que brilhar é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele pede um bolo pequeno porque ele sabe daquela situação que estava passando naquela época, uma seca danada. Ele não pediu um bolo grande, falou: traz um bolão lá para mim comer. Não, ele traz um bolo pequeno porque ele sabia que aquela mulher não tinha nada. A Bíblia nos relata que ela vai lá, ela faz, e quando ela volta, tinha transbordado a sua vasilha, tinha transbordado a farinha. E ela começa então a entender. A Bíblia nos relata que de Elias fica muito tempo ali com aquela mulher. Se você começar a analisar as escrituras, a Bíblia nos relata que Elias morava com aquela mulher. Ele tinha um quartinho separado em cima da casa dela. E a Bíblia nos relata que ali, quando Elias começava a orar, sabe o que acontece, irmão? No mistério da palavra. Quando Deus te chama como missionário e manda você ir para casa de uma mulher que só tem farinha para comer. Se tiver farinha, come farinha. Sabe por quê? Porque Deus não quer abençoar a vida do missionário, não. Deus quer abençoar a vida daquela pessoa. Você será canal de bênção para a vida dela. Porque Deus estava operando na vida daquela mulher da cidade de Sarepta, da viúva de Sarepta. Porque Elias estava ali em cima orando: Senhor, não deixa faltar. Senhor, prepara para ela o maná. Senhor, não deixa faltar azeite, não deixa faltar. E a Bíblia nos diz que eles comeram muitos dias. A Bíblia nos relata então agora que o filho desta mulher morre. A Bíblia nos fala que esta mulher chega desesperada diante de Elias e fala: que mal eu fiz, que pecado eu fiz para que tu viesse aqui e matasse o meu filho. Elias se desespera. Elias se desespera e fala com o próprio Deus: Deus, por que fizeste mal para o filho desta mulher? A Bíblia nos relata que ele vai no braço, no regaço daquela mulher, arranca o filho dela, leva para o seu quarto e coloca a criança onde ele dormia, onde ele orava. A Bíblia nos diz que ele se deita 3 vezes sobre a criança, e a criança agora ela volta a viver.
Elias foi o primeiro a ressuscitar alguém. Aleluia. Porque vamos entrar na dimensão da palavra. Viúva no passado, irmão, se não tivesse quem sustentasse, ela não morria fome. Quem lê Bíblia sabe disso. Que viúva tinha que ser sustentada ou por um filho mais velho ou por um parente mais próximo. E agora, se esse filho morre, essa mulher ia se alimentar de que depois que acabasse a profecia do Senhor por intermédio de Elias? Aleluia, E Jesus. se a criança morre, quem ia sustentar dela? Quem ia tratar dela depois de crescer? Ela ia morrer. Mas o nosso Deus, Ele contempla tudo, Ele vê tudo, Ele sabia a sinceridade daquela mulher. Uma mulher que estava dentro da cidade de Baal, mas ela não se prostrava diante de Baal, porque ela ouviu falar do Senhor dos Exércitos. Elias só vai ali concretizar. E aquela mulher então agora fala dos teus lábios. Então aquela mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia, Deus. A palavra que saía da boca de Elias não era história de cajochinha para convencer ninguém, não. Era palavra de verdade, que liberta. Porque não adianta você pensar que o pastor Luiz vai subir aqui e vai pregar, e eu vou dizer: eu levei aquela alma arrependimento, eu ganhei ela. Não, irmão, quem ganhou foi o Espírito Santo de Deus. Porque Paulo, ele escreve dizendo: Apolo plantou, louvado seja Deus. Paulo regou, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Quem dá o crescimento é Deus. Quem leva a alma ao arrependimento é o Espírito Santo, por intermédio da palavra dele. Porque a palavra, quando ela está sendo pregada neste momento, o Espírito Santo de Deus, ele está sondando o teu coração nesse lugar, e ele sabe os teus pensamentos. Ele sabe se você está murmurando, se você está dando crédito à palavra dele ou não. Então tu vai chubinar, eu